Olá, meus queridos alunos do sexto ano, sejam bem-vindos para mais uma videoaula. Pessoal, essa semana aí vamos iniciar com tudo, nossas atividades. Eu quero aqui aproveitar esse início de aula, pessoal, fazer agradecimento a todos os alunos que estão se empenhando ao máximo, não deixando suas atividades em atraso, tá? E você que está com sua atividade em atraso, vamos lá, vamos se atualizar, pessoal. Ainda dá tempo, tá? Eu quero dar meus parabéns aqui, tá? Eu vou citar nomes, tá? Nomes. Então eu quero dar meus parabéns para Gésila, pro Gustavo, pro Isaac, para Isabelle, para Laisa, para o Lucas, para o Marcos Vinícius, para o Rafael, para Giovana e Vitor Hugo tá, pessoal? Esses alunos, pessoal, que eu citei o nome agora, tá? São alunos que estão 100% comigo, o que significa que entregaram todas as suas atividades, tá? Então eu quero agradecer vocês, muito obrigado por vocês estarem mantendo suas atividades em dias, tá? Mesmo você que ainda não entregou, ainda dá tempo, pessoal. Eu sei que tem aluno aqui que deve uma atividade, duas. Claro, tem aluno que deve muito mais, tá? Pessoal, dá tempo ainda, tá? Dá tempo de virar esse jogo. Pessoal, estamos iniciando o mês de junho, tá? Esse é o nosso último mês do primeiro semestre, tá? Nosso último mês para finalizar o segundo bimestre. Então agora vamos se esforçar ao máximo, pessoal. Vamos entregar todas as nossas atividades, tanto faz seja de matemática, geografia, história, arte, não importa, português. Vamos se esforçar para entregar nossas atividades. Pessoal, um detalhe muito importante, gente. Não deixe acumular atividade, tá? Lembrando que você, como a coordenadora postou um aviso nos grupos de vocês, tá? Que esse bimestre não terá prova. O que vai valer como prova e avaliação? Todas as atividades que a gente está fazendo durante esse período, tá? Do segundo bimestre. Então, todas as atividades que eu estou postando para vocês tá valendo ponto, tá? Então, por isso, que cada atividade que você me entrega, você tá tirando um bônus extra em relação a quem não está entregando. Então, é por isso que eu faço um pedido especial para você, meu aluno, que está devendo atividade. Vamos atualizar, gente. Nosso mês de junho agora, nosso último mês. Então, eu vou fechar as notas do primeiro para quem ainda está em aberto. Vou fechar a nota agora do segundo, tá? E o que vai contar? É a sua atividade que você, tá? A sua atividade que é de suma importância para a gente fechar a nota do segundo bimestre. Então, eu queria aqui dar os parabéns para todos, tá? Mas infelizmente uns estão ainda em débito comigo. Mas mesmo assim, pessoal, dá tempo de virar o jogo. Lembrando que eu sempre digo para vocês, o momento é de desafio, tá? Sim, desafio e superação. Desafio para vocês, desafio para nós e superação para todos nós, gente, tá? Lembrando que eu creio que, se Deus quiser, em agosto a gente vai estar junto aí em sala de aula, tá? A gente está vendo as notícias por aí pelo mundo, né? Na Itália, na Espanha, em alguns países já começaram a flexibilizar, né, o fluxo de pessoas, jogos já voltando. Então eu vejo que o espaço aos poucos estão retornando à normalidade. Então eu creio, se Deus quiser, logo logo vai ser aqui no Brasil também. Eu estou até crendo que em agosto a gente volta com tudo para a sala de aula para a gente detonar, tá? Então você, meu aluno, vamos lá, dá tempo, tá? Não vamos ficar para trás, gente, tá? Não fiquem para trás. Lembrando que a nota de cada um, tá? Você é responsável. Então eu quero até chamar a atenção dos pais, se você estiver assistindo esse vídeo também, vamos lá, incentive seu filho. Dá tempo, tá? Vamos virar esse jogo. Eu conto com vocês, tá? Pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula a partir de agora, tá? A gente estava trabalhando com números primos, tá? O que é números primos? Só lembrando aí, eu creio que vocês estão lembrados ainda o que é números primos. Números primos é aquele número que só é divisível por um e por ele mesmo, ou seja, é divisível apenas por dois números, por um e por ele mesmo, tá? Então, o conteúdo que agora que a gente vai ver em seguida, pessoal, é como se fosse uma continuação, tá? Uma sequência dos números primos, tá?
Que assunto é esse, pessoal? Vamos trabalhar agora, tá, gente, com um assunto chamado, tá? Eu coloquei aqui o tema, tá? Chamado mínimo múltiplo. Olha aí, o acento já está fazendo falta aqui, né? Tá assim o acento. Olha, professora de português, por favor, não me chame a atenção, tá? Mas já coloquei o acento. Vamos que vamos. Mínimo múltiplo comum. Mínimo múltiplo comum. O que significa isso, pessoal? Para muitos isso deve ser novo, tá? Mas também para outros alunos isso já pode ser algo familiar. O que é o mínimo múltiplo comum? É o nosso conhecido e famoso MMC, tá? Eu creio que muitos de vocês já viram falar do famoso MMC. O que significa MMC? Justamente o que está aqui, né? Tá? Mínimo múltiplo comum. O que significa mínimo múltiplo comum? Tá? Isso, pessoal, são valores atribuídos para quando a gente vai buscar entre dois ou mais números, tá? Por exemplo, aqui, ó, se eu tivesse um número, digamos, 10, 12 ou até 14, tá? Digamos aqui, ó, a gente temos 3 números diferentes, tá? Então, o que a gente ia buscar aqui? Encontrar um número, tá? Mínimo múltiplo comum entre eles, tá? Ou seja, nós íamos reduzir esses 3 valores para apenas um, tá? E como é que nós fazemos isso? Através a forma mais comum de trabalhar com isso é através de fatoração, tá? Por isso, quando a gente chama mínimo múltiplo comum, o MMC, a gente está trabalhando com fatoração dos números, tá? Então aqui, pessoal, só um exemplo. Se eu fosse tirar o mínimo múltiplo comum entre 10, 12 e 14, seria mais ou menos dessa forma, fatorando esse número. Como é que eu fatoro? Fatoração é uma simples divisão, tá? Só que ele tem aqui, tá, algo diferencial. Por quê? Porque você não divide esses números, tá, esses valores aqui, por qualquer número. Qual era o assunto que a gente estava trabalhando anteriormente? Pensa rápido, era números primos, tá? Sei que você lembrou aí. É importante isso agora para nós? Sim, muito importante, tá? Lembrando que lá no livro de vocês, tá? Esse conteúdo aqui está no livro de vocês, tá? Podem procurar na sequência lá, aí no livro de vocês. Só lembrando que eu inverti, tá? No livro de vocês começa pelo MDC, se eu não me engano é máximo divisor comum, tá? O MDC, e depois vem o mínimo múltiplo comum, o MMC. Vem primeiro o MDC, tá? Só que eu inverti aqui, vou trabalhar primeiro o MMC com vocês e depois na sequência o MDC, certo? Mas não vai interferir em nada, tá? Ó, esse conteúdo está na sequência do livro de vocês, como eu falei. A atividade que está aí no material de vocês também está no livro, tá? Você pode procurar direitinho lá. Eu não vou lhe dizer qual é a página aqui, porque é diferente da página do meu livro, tá? Então não vai bater, certo? Mas só você ir na sequência procurando certinho que você vai encontrar lá o assunto e a atividade que está logo na sequência, tá? Então vamos fazer um exemplo aqui, tá? Aliás, voltando no números primos, essa divisão aqui, pessoal, ela leva a uma sequência lógica. Que sequência é essa? Lembrando do números primos, qual era a sequência lá? A sequência lógica do números primos. Lembrando que eu pedi para vocês fazerem, né? No livro de vocês tinha o quadro lá de Aristóteles, alguma coisa assim, né? Até me enrolei aqui a linguagem, que eu não me lembro direito qual é o nome, mas tinha a numeração dos números primos lá num quadro de 1 a 50, onde estava marcado lá qual eram os números primos de 1 a 50. Então, qual é os números primos lá? Nós temos o 2, tá? Nós temos o 3, nós temos o 5, nós temos o 7, o 9 é primo? Não é, tá? 2, 3, 5, 7, 11... 13, depois vem o 17, 19 e assim ele vai aumentando, tá? Na sequência. Por que eu coloquei esses exemplos aqui da numeração dos números primos? É justamente porque quando você vai fatorar isso aqui, ó,
fazer essa fatoração aqui, a gente utiliza esta sequência aqui do MMC, tá? No MMC, fatorando por estes valores aqui, ó. Que valores é esse? Números primos. Por exemplo, se eu fosse começar aqui pela sequência, pessoal, eu iria iniciar pelo 2, tá? Eu ia iniciar pelo 2. Eu iria dividindo pelo 2 até que esses números aqui não fossem mais divisíveis pelo 2, certo? Que número seria após os 2? Seria o 3, tá? Depois do 3, quando eu fizesse todas as divisões por 3, que não tivesse mais número para me dividir por 3, o próximo seria o 5. Se eu fizesse todas as divisões ou não tivesse número para ser dividido por 5, aí eu pularia para o 7, tá? Agora temos uma sequência lógica que eu estou dizendo aqui para vocês, tá? Você não pode iniciar, digamos, você viu 10 aqui, né? Aí você viu um número maior aqui, não tem, tá? Um número maior que dê para dividir esses aqui. Digamos, eu vou iniciar por 4 aqui que vai andar mais rápido. Eu posso fazer isso, professor? Não pode, tá? Eu olhei aqui, tem o 12, tá? Eu posso dividir logo 6 por 12 para andar mais rápido? Posso fazer isso? Não pode, tá? Tem uma sequência lógica aqui, como eu falei para vocês. Eu sempre começo pelo menor número da sequência. Quem é o menor? É o 2. Quando não dá mais para dividir por 2, aí sim eu pulo para o 3. Quando não dá mais para dividir por 3, aí sim eu pulo para o 5. Quando não der mais para dividir por 5, aí sim eu pulo para o 7. E assim sucessivamente, pessoal. Eu só mudo de divisor, tá? Quando não der mais para dividir por aquele número que eu estou utilizando, certo? A seguir, a gente vai fazer um exemplo, tá? Esse exemplo também está no livro de vocês, tá? Só um minutinho que a gente já volta. Voltando aqui no nosso exemplo, tá, pessoal? Ó, como eu disse antes, esse exemplo está no livro de vocês, tá? É o primeiro exemplo lá. É o seguinte, para mim fazer a fatoração, ó, por exemplo, se eu estivesse perguntando assim, qual o mínimo múltiplo comum, tá? Qual o mínimo múltiplo comum entre os números 12, 15 e 20, certo? Qual é o mínimo múltiplo comum entre eles, tá? Como eu falei, a gente vai fazer a fatoração, tá? A gente vai fazer a decomposição, tá? Certinho aqui. Que número nós vamos usar para fazer essa decomposição? Como eu falei para vocês, vamos utilizar todos os números primos que for possível, tá? Olha aqui a sequência lógica dos números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13 e vai subindo. Pergunta para você, como eu falei ainda agora, posso fazer essa decomposição aqui por 4, por 6, por 8, por 10? Não. Por que não? Porque esses números não estão na minha sequência e esses números não são números primos, tá? E da mesma forma que eu não posso iniciar, digamos, por 5 aqui e terminar por 3 aqui, tá? Ou seja, iniciar com o número do maior para o menor. Também não, tá? Eu levo a sequência lógica que é do menor para o maior, certo? Então vamos entender isso aqui na prática, pessoal. Então eu quero saber quem é, tá? Quem é o mínimo múltiplo comum entre os números 12, 15 e 20. Seria a mesma coisa que eu dissesse para você. Tire o MMC, tá? Tire o MMC. Quando eu estiver falando MMC, eu estou me referindo a essa frase todinha aqui, tá? Quando eu disser tire o MMC de 12, 15 e 20, você lembra o que é MMC? Mínimo múltiplo comum, certo? Então, vamos lá. Quanto é o MMC de 12, 15 e 20? Olha o número aqui, 12, ele é um número par, esse é 15 e esse é 20. Olha o primeiro número da sequência, 2. Se eu tenho números pares aqui, então dá para me iniciar por 2, ó. Tá? Quanto é 12 dividido por 2? Pensa rápido, meu aluno. 6, tá?
15 é divisível por 2, pensando rápido aí, sim ou não? Não, né? Se ele não é divisível por 2, você conserva o número 15, tá? Ou seja, repete. O 20 é divisível por 2? Sim, né? Quanto é 20 dividido por 2? Vai dar 10, tá? Olha aqui, a primeira eu fiz por 2. A pergunta é, ainda dá para me continuar dividindo por 2 aqui? Pensa rápido, meu aluno, sim ou não? Você vai me dizer que sim. Por que sim? Porque ainda tem o número par. Ó. Toda vez que vocês observar números par, isso quer dizer que quase sempre vai ser divisível. Dá para continuar dividindo por 2, tá? Então vamos lá, continuando por 2. 6 dá para ser dividido por 2? Sim, né? 6 dividido para 2 vai dar 3, tá? 15 dá para dividir por 2? Nós já vimos aqui em cima que não dá, então repete, conserva, tá? 10 dividido para 2 dá quanto, meu aluno? Pensa rápido. Vai dar 5, tá? Olha aí. Fatoramos por 2 no primeiro, por 2 no segundo. Na terceira, observe aqui o detalhe. 3, 15 e 5. Só tenho números ímpar. O que significa isso, meu aluno? Se não tem mais números pares aqui, significa que não dá para continuar mais dividindo por 2, tá? Se não dá mais por 2, tá? Qual é o próximo número da sequência? É o 3. Se der para dividir por 3, eu coloco 3. Se não der, eu pulo para o próximo, tá? Como aqui dá, né? Por quê? Por que vai dar por 3? Porque eu tenho o próprio 3 aqui, ó. Quanto é 3 dividido para 3, meu aluno? Pensa rápido, vai dar 1. 3 é divisível por 15? Sim ou não, meu aluno? Sim, né? Quanto é 15 dividido para 3? Vai dar 5. 5 é divisível por 3? Pensa rápido. Não. Se não é, você repete ou conserva o próprio 5, né? Olha aqui. Que resultado ficou? 1, 5 e 5. Pergunta, o 5 é um número par ou ímpar? Ímpar, né? Só que o 3 agora, ó, não é divisível mais por 3, né? O que significa? Que eu não vou continuar dividindo mais por 3. Porque o próximo número é um 5. E o 5 é um número primo. Só é dividido por 1 e por ele mesmo. E qual é o próximo número na sequência que dá dividir o 5? É o próprio 5, ó. Então você pega o 5, coloca para cá, ó. Então, repete o 1, que já finalizou. 5 por 5 é igual a 1. 5 dividido para 5, 1. Ó, observe que dos 3 números que você veio decompondo, todos eles terminaram em 1. Terminou tudo em 1, aí você fecha aqui, tá? O que você faz agora? Você multiplica todos os números que estão aqui entre eles, certo? Você pode iniciar de cima para baixo, fazendo a multiplicação, ou de baixo para cima. Vai ser a mesma coisa, certo? Então vamos lá fazer de baixo para cima, que é melhor. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2, meu aluno, vai dar 30, não é isso? Vamos lá, só recapitulando. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2, 30. 30 vezes 2, 60. Ó, 60. O que significa esse 60 para mim, meu aluno? Significa que o mínimo múltiplo comum entre 12, 15 e 20 é 60. Ou seja, o MMC do números 12, 15 e 20 é 60, certo? Observe que você só usou dessa sequência aqui, ó, os números 2, 3 e 5. Poderia usar outros, mas não foi necessário. Então, a seguir, nós vamos para o próximo exemplo que também está no livro de vocês. O exemplo 2, pessoal, como eu disse, está no livro de vocês, tá? É o número 24 e o número 30. Se ele estivesse perguntando para você qual o mínimo múltiplo comum entre 24 e 30, ou qual o MMC
entre número 24 e 30, você iria decompor dessa mesma forma que eu fiz aqui para vocês. O esquema da resolução é o mesmo, sempre usando números primos, tá? Não coloque outro número, tá? Que não seja número primo, que você pode errar a sua fatoração. O que é fatoração, pessoal? É simplesmente uma divisão. Você está apenas decompondo os números, mas através da divisão. E aí eu pergunto, se você não souber divisão, aí vai complicar o meio do campo, né? Lembrando que para você fazer essa atividade, você tem que saber um poucão de divisão. Se você não sabe, vamos lá, vamos treinar, tá? Eu vou precisar de saber essa questão de fatoração, de tirar MMC desses números? Sim, vou precisar, porque eu vou precisar disso lá na frente. Quando eu for trabalhar fração, adição de fração, subtração de fração, chegar lá nesse meio, eu vou precisar tirar o MMC, tá? De algumas frações lá. Seja na decomposição, para tirar o MMC de adição, como subtração de fração. Eu vou precisar fazer isso aqui, tá, gente? Então é necessário que vocês prestem bem atenção, tá? E entendam e aprendam como é que a gente trabalha com a fatoração, como é que se tira o MMC entre 2, 3 ou mais números, tá? No primeiro exemplo foi com 3 números, agora é com 2, tá? Pode vir mais de 3, tá? Sem nenhum problema, tá? Então vamos lá, o número aqui, eu quero tirar o MMC entre o número 24 e 30. Olha aqui, 24 é o número par e o número 30 é o número par. Pessoal, para mim começar por 2, basta ter um número ímpar, aliás, número par. Basta ter um, eu já sei que já dá para iniciar por 2. Como aqui os dois são par, eu inicio normalmente. 24 dividido por 2 dá 12. 30 dividido por 2 é 15. Como eu falei para vocês, ó, um número par e um ímpar. Como eu disse para vocês, basta ter um número par. Então, já que tem um, dá para continuar ainda por 2, tá? 12 dividido por 2 dá 6. 15 dividido para 2 não dá. Então, você repete, né? 15. Olha, 6 é par, então isso quer dizer que dá para continuar dividindo por 2. 6 dividido para 2, 3. 15 dividido para 2, já vi que não dá, então permanece, tá? Olha agora, número ímpar. Ainda dá para continuar por 2? A resposta é não. Vou para o próximo número que dá sequência, que é o 3, tá? Então, venho aqui com 3. Quanto é 3 dividido para 3? 1. 15 dividido para 3? 5. E agora, ainda dá para mim continuar por 3, pessoal? Sim ou não? Pensa rápido. Não, né? Só dá agora pelo próprio 5 novamente, como igual foi ainda agora, mais ou menos, tá? Então, vem o 5, vem para cá, ó. Repete o 1, que você já finalizou, tá? 5 dividido para 5, 1. Pronto, finalizou os dois números em 1, terminou. O que eu faço agora? A multiplicação entre os números, certo? Como eu falei, pode ser de baixo para cima ou de cima para baixo, sem nenhum problema. Eu gosto sempre de começar do maior para o menor, que facilita na hora de chegar no número alto. Ó, 5 vezes 3 dá 15. 15 vezes 2, 30. 30 vezes 2, 60. 60 vezes 2, 120. Observe que os valores, né? Aqui, para tirar o mínimo múltiplo comum entre eles, o famoso MMC, sempre dá números altos, tá? Entre o número 24 e 30, o MMC deste número é 120. 120 o valor, tá? Então, eu vou fazer só mais um exemplo para a gente fechar essa primeira videoaula sobre MMC. Este exemplo aqui, pessoal, eu coloquei, este não está no livro, tá? Se vocês quiserem, pode copiar para facilitar, ajudar vocês na resolução da atividade de vocês, tá? Eu perguntaria o seguinte: quanto é o mínimo múltiplo comum entre os números 15, 5 e 45? Olha a primeira observação que você faz aqui. 15, 5, 45. Algum desses números são números pares? Pensa rápido, meu aluno, você vai me responder que não, né?
Se não tem nenhum número par, logo não posso iniciar por 2, tá? Vou para o próximo. Algum desses números é divisível por 3? Meu próximo número que está na sequência. Responda aí, meu aluno, sim ou não. Você vai me dizer que sim, né? Não deu para iniciar por 2, mas dá para iniciar por 3. Por quê? Porque nós temos o número 15 e o número 45 que é divisível por 3, tá? Então, ó, quanto é 15 dividido para 3 vai dar 5. 5 por 3 não dá, você repete o 5. 15 dividido para 3, aliás, 45 dividido para 3 vai dar 15, tá? Pergunta é, ó, ainda dá para continuar dividindo por 3? Pensa rápido, meu aluno. Sim, né? Por 3, ó. Como não dá o 5, você repete o segundo. 15 por 3 vai dar 5. Observe que tudo ficou 5, 5, 5, né? Qual é o próximo número que vai dividir o 5? Somente o próprio 5. Pega o 5 para cá. 5 por 5, 1. 5 por 5, 1. 5 por 5, 1. Finalizou tudo em 1? Beleza, fechou aqui e vamos para a multiplicação. Como eu falei, pode ser tanto de cima para baixo, como de baixo para cima. Tanto faz dar a mesma resposta. 5 vezes 3 dá 15. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 3, 45. Então, o mínimo múltiplo comum entre os números 15, 5 e 45 deu 45. Pessoal, tá? Então eu espero poder ter contribuído aí com vocês, tá? Espero que vocês realmente possam ter compreendido, entendido e principalmente aprendido. Se você não entendeu no primeiro momento, volta o vídeo, assista novamente, tá? A nossa atividade já está aí no material de vocês e eu tenho certeza, se você assistir com calma, paciência, tá? E atenção, eu tenho certeza que você vai matar esse assunto aí de primeira, certo? Então, pessoal, a gente fica por aqui nessa aula, tá? Agradeço a todos que estão se empenhando ao máximo. Não esqueça que esse é o nosso último mês, tá? Próximo mês vamos entrar de férias e vamos precisar fechar nossas notas, tá? Então, se você está devendo alguma atividade, vamos se atualizar e eu conto com o esforço de cada um de vocês. Pessoal, mais uma vez, cuidem-se, tá? Tomem cuidado, evitem sair de casa, mas se for necessário sair, use sempre máscara. Pessoal, fico com Deus e até a nossa próxima videoaula.